João capítulo 6, verso 1 e 9, é um texto conhecido, mas eu quero que você se atente para a narrativa do Evangelho de João. O texto diz assim: depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, ministre nos nossos corações essa noite. No nome de Jesus, amém e amém. Irmão, nós tínhamos alguns temas propostos para este mês que estamos, e um dos temas que eu propus para o domingo anterior era pensar uma igreja relevante, as marcas de uma igreja relevante. Mas por conta do culto fúnebre que tivemos, nós não tivemos o culto pela manhã. E hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre essa igreja relevante. Essa igreja que precisa ser a igreja de Cristo Jesus. E o que é ser uma igreja relevante, se não entendermos que é ser uma igreja importante, que é percebida no contexto em que ela está inserida. A igreja de Cristo Jesus, ela foi chamada para ser relevante, para ser percebida pelas pessoas, para se tornar importante na vida, no contexto em que ela está inserida. E quando eu estou falando de igreja, eu estou falando certamente do corpo de Cristo, do corpo de Cristo, que sou eu e você. Nós não falamos de templo, nós falamos de igreja viva, pessoas chamadas para a obra de Cristo Jesus. E o texto que nós lemos mostra para a gente algumas evidências ou marcas importantes para que a igreja seja uma igreja relevante no seu contexto em que ela está inserida. Primeira coisa que nós precisamos fazer, uma grande pergunta é: a quem ou para que nós temos nos tornado relevantes e importantes? Eu costumava fazer uma pergunta, e já fiz algumas reuniões, e talvez eu possa fazer ela para você nessa noite. Se nós fecharmos as portas dessa igreja hoje, além de nós que todo domingo estamos aqui cultuando ao Senhor, além de nós que já somos o corpo de Cristo, qual é a falta que a nossa comunidade vai sentir desta igreja? Qual a importância que esta igreja tem para a comunidade local em que nós estamos inseridos? Essa é uma pergunta que precisa ser feita, para que a partir dessas perguntas nós possamos deixar que Deus nos dê visão para responder a cada uma delas. Imagine você que o corpo de bombeiro vem aqui e decide lacrar a nossa igreja. E aí nós não vamos ter culto nem quarta, nem domingo. Para a comunidade local, qual vai ser a diferença? Já se perguntou isso?
para a sociedade em que nós estamos inseridos, de que forma nós faremos falta. E aí nós precisamos entender e pensar nisso de uma forma muito séria. E a primeira coisa que eu quero destacar com você a partir desse texto, que para a igreja ser uma igreja relevante, a igreja precisa ter um olhar cristocêntrico para a realidade social. A igreja relevante é uma igreja que tem um olhar cristocêntrico, ou seja, que olha pela perspectiva em que Cristo olhava para o ser humano, para as pessoas, para as necessidades sociais da vida das pessoas. Quando você olha para essa narrativa da multiplicação dos pães, em Marcos capítulo 6, versículo 34, quando você olha para Marcos 6, a mesma narrativa da multiplicação dos pães, o versículo 34 vai dizer que Jesus vinha, e quando ele viu a multidão, quando ele olhou para as pessoas, quando ele olhou o cenário, quando ele contemplou a realidade social, o versículo 34 diz que ele teve compaixão das pessoas. Uma igreja que tem um olhar cristocêntrico é uma igreja que olha com olhar de compaixão a realidade social em que ela está inserida. Ela nunca será uma igreja relevante se ela não tiver esse olhar cristocêntrico. Ainda que aqueles que estão envolvidos no cenário adverso ou no cenário ruim, não mereça esse olhar aos olhos humanos. Porque as pessoas que Jesus viram foram pessoas que escolheram viver longe da presença do Pai. Foi o homem que se escolheu afastar de Deus. Não foi Deus que se afastou da humanidade, foi a humanidade que se afastou de Deus. Mas ainda que, por uma decisão própria, esse homem tivesse escolhido o caminho errado, a Bíblia diz que Jesus olha e olha com olhar de compaixão, porque Jesus consegue ver o ser humano além da circunstância em que ele está vivendo. E aí a igreja precisa entender isso. Nós só seremos relevante na vida da sociedade quando nós tivermos um olhar cristocêntrico. Nós conseguimos olhar para a miséria do ser humano e perceber o quanto nós podemos ser relevantes na vida deles, o quanto nós podemos ser importantes na vida deles. Primeira coisa que uma igreja precisa ter é esse olhar cristocêntrico. A igreja também, querido, precisa olhar para o ser humano na sua totalidade. Presta atenção nisso aqui. Uma igreja relevante é uma igreja que olha para o ser humano na sua totalidade: corpo, alma e espírito. A igreja que precisa fazer a diferença hoje é uma igreja que olha para o homem na sua totalidade, nas suas como corpo, alma e espírito. Jesus, quando ele olhava para o homem, ele não buscava tratar apenas o espírito, ele não buscava tratar apenas a alma, ele buscava responder todas as necessidades humanas. Você vai ver Jesus curando as pessoas da enfermidade física, você vai ver Jesus curando o espírito, perdoando os pecados, e você vai ver Jesus preocupado porque as pessoas tinham o quê? Fome. Não é isso? O contexto que nós estamos lendo, Jesus estava preocupado com as pessoas. Qual é a pergunta que ele faz? Ele via a situação, Marcos capítulo 6, ele teve compaixão das pessoas, ele se direciona para os discípulos e fala assim: vem cá, e agora? Esse povo aí está com fome, está aqui com a gente, o dia todo ouvindo os ensinamentos. E aonde nós vamos comprar pão para esse povo aí? Não é isso o texto que nós lemos? Não é isso que o texto diz? Aonde nós vamos comprar pão? Como nós vamos alimentar? Versículo 5, capítulo 6. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão
Por quê? Jesus tinha alimentado esse povo ensinando a palavra, mas ele olha para o homem na sua totalidade. Querido, a igreja tem que olhar para o ser humano em todas as dimensões. Nós trazemos, vamos lá, pregamos, ministramos na vida dele, ele entrega a vida para Jesus, mas e agora? Como é que está a vida social desse indivíduo? Como é que está a família? Como é que está a despensa? Como que está o trabalho? Como que estão os filhos? A igreja precisa responder a isso. Se você pegar a narrativa de Mateus, Marcos, Lucas e João a respeito da primeira multiplicação dos pães, você vai ver algumas pequenas coisas diferentes, mas em todas elas nós tiramos grandes aprendizados. Em todas elas. Em Mateus e em Marcos, os discípulos vêm em direção a Jesus. Em João, Jesus vai em direção a eles para mostrar a necessidade social. E é interessante que quando os discípulos chegam para Jesus, na narrativa de Mateus e Marcos, Jesus devolve o problema para eles. Porque os discípulos falam assim: você tem que dispensar esse povo, tem que mandar o povo voltar para casa. Está ficando a noite, esse povo vai comprar pão aonde? Esse povo vai comer o quê? O senhor tem que mandar esse povo embora. Jesus disse para eles assim: por acaso não seríamos nós que deveríamos providenciar o alimento para eles? Por acaso não seríamos nós que temos que dar as respostas às suas necessidades? No versículo 12 do capítulo 9 de Lucas, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia lá em Lucas, vai lá para Lucas, capítulo 9, versículo 12. Veja o que o texto diz. Nesse mesmo cenário. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, veja só, os discípulos estavam dizendo para eles: Senhor, o povo, além de ter fome, eles não têm roupa para se agasalhar do frio. Veja, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele disse: dá-lhe quem? Dá-lhes vós de comer. Por que nós vamos mandar o povo resolver os problemas deles? Vamos nós tentar encontrar uma solução. A igreja, ela é relevante quando ela consegue responder à necessidade social em que ela está inserida. Quando surgem as necessidades sociais, também surgem perguntas que precisam de respostas. Eu vou repetir para vocês. Quando surgem as necessidades sociais, também surgem perguntas que precisam de resposta. E o texto que nós estamos estudando, você vai ver que surgem algumas perguntas. E a primeira pergunta delas, a primeira pergunta que temos é: onde vamos comprar o que eles precisam? Onde compraremos? No capítulo 6, 38, encontramos outra pergunta: quanto temos? O que temos para oferecer? O que podemos dar? Temos alguma coisa que podemos oferecer? Capítulo 6, versículo 38. Já em João, de Marcos, tá? Já em João 6, 9, a pergunta é: o que temos? É o suficiente? O que nós temos em mãos é o suficiente? Porque o que nós temos, mestre, para nós, seres humanos, é muito pouco. Porque é apenas alguns peixinhos e alguns pãezinhos. Não é isso? É o que temos. E a pergunta é o suficiente o que temos? Obrigado, querida. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão e irmã. Uma igreja, para ela ser relevante, ela precisa encontrar
homens como André e como o menino que surge pela narrativa de João. João é o único que coloca um menino na história. Para que a igreja seja relevante, é preciso ser encontrado homens como André e como o menino. Por quê? Vamos lá para o texto, versículo 9. Vamos voltar para João 6, versículo 9. Felipe, no versículo 7, ele estava preocupado com o quê? Mas como é que a gente vai resolver o problema social? O dinheiro que nós temos vai dar? Olha o tanto de problema que tem aí, não é isso? Olha o tanto de gente que nós vamos ter que resolver problema. E aí Felipe entra nessa crise. Aí André, eu fico imaginando que enquanto Felipe estava lá tentando justificar a atitude de não querer fazer nada, André estava lá assim, o que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer? E aí de repente André encontra um menino ali, com alguns pães e alguns peixinhos. E aí André surge como a terceira pessoa aqui nesse discurso, e ele diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Veja, enquanto Felipe estava preocupado se o dinheiro dava ou não dava, André chega e fala assim: nós temos isso aqui. Eu achei um camarada aqui que pode contribuir de alguma forma, nós temos alguma coisa. E aqui está o grande segredo para responder todas aquelas perguntas. É apresentar para Deus, primeiramente, não o que nós não temos, mas aquilo que temos. Porque às vezes nós estamos tão preocupados com o que nós não temos, que nós esquecemos daquilo que temos. E quando o que temos está nas mãos do Pai, se torna o suficiente para responder à necessidade em que Deus coloca diante de nós para fazer o que com a gente? Volta no texto. Por que Jesus estava fazendo com os discípulos? Olha, quando ele pergunta onde compraremos pão, veja o versículo 16. Mas dizia isso para experimentar os discípulos. Irmãos, a igreja às vezes passa por situações para ser experimentada. E ela às vezes não passa no teste. Porque Jesus estava experimentando para ver como eles reagiriam àquela situação. E Felipe ficou apavorado com aquilo. Enquanto André disse: olha, nós temos alguma coisa assim. Vamos lá, vamos ver o que nós podemos fazer. E também podemos colocar o menino aqui, que é aquele que tinha, e disse assim: está aqui. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nesse cenário aqui, foi o suficiente? O que eles tinham foi o suficiente? Todo mundo conhece multiplicações, né? Foi o suficiente? Foi. Claro que foi o suficiente. Porque era exatamente o que Deus precisava. Homens que colocassem tudo o que tinha nas mãos dele. Querido, nós temos muita coisa para ser relevante. Como temos. Temos ou não temos, Antoniel? Temos ou não temos? E Deus está levantando André, Deus está levantando meninos, porque nós vamos, em nome de Jesus, se tornar uma igreja relevante. Você crê nisso? Amém, igreja? Amém, meu irmão. Amém. Porque nós precisamos marcar o nosso tempo, a nossa história, de maneira relevante. Há poucos dias, eu estava conversando numa reunião com os nossos líderes aqui da igreja, e eu estava dizendo para eles que eu estava orando para Deus trazer alguns temas para me propor os pregadores esse mês. E Deus tem me inquietado com essa questão de ser relevante há algum tempo, há um bom tempo. E eu disse para os meninos, e parece que soa pesado o que eu vou dizer para você agora, mas não me interprete mal.
Porque aquilo que nós falamos muitas vezes, faz parte da nossa história. E não história como Igreja Batista do Aquidabã, mas como Igreja de Cristo Jesus. Nós estamos esse mês completando quantos anos de igreja nesse local? 78 anos. E sentando com os líderes, eu disse assim: será que nós temos marcado o tempo por 78 de sermos relevantes ou de sermos intolerantes? Presta atenção na pergunta, que seriedade que é isso aqui. 78 anos de igreja relevante ou de intolerante? Às vezes nós nos tornamos mais intolerantes do que propriamente relevante. Nós somos intolerantes com o que cai, nós somos intolerantes com o que comete erros, nós somos intolerantes com a sociedade, nós somos intolerantes com os políticos, nós somos intolerantes com o presidente, nós somos intolerantes com todo mundo e não somos relevantes em nada. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É hora de escrevermos a história não como uma igreja intolerante, mas como uma igreja que é relevante porque manifesta as marcas do reino de Jesus Cristo. Hoje nós falamos, eu pedi o Toniel que me ajudasse com um projeto que nós estamos sonhando e estamos orando. E vai chegar para a igreja. E nós vamos ter que, de alguma forma, encontrar meninos com peixinhos e com pãezinhos que dizem assim: olha, o que eu tenho está aqui, e eu vou lá e eu vou me tornar relevante para responder essa necessidade social. E o projeto que nós estamos tentando escrever é um projeto que busca atender a nossa comunidade, porque às vezes nós queremos coisas sempre para dentro. E aí nós ficamos nos enchendo de coisas, mas a sociedade não nos conhece. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja relevante, porque a igreja relevante serve pregando e prega servindo. Vou repetir isso aqui: a igreja relevante serve pregando e prega servindo. Não dá para pregar sem servir. E aquele que serve por Deus, anuncia e manifesta Deus. Quando Jesus deixou a ordenança do ide e pregai o evangelho a quem? A toda criatura, não é isso? Mas nós às vezes lembramos desse Mateus 28, mas esquecemos de João 13, quando diz: eu vim para servir e não vim para ser servido. E se eu, que sou o Senhor, estou lavando os pés de vocês, é para que vocês que são servo façam o quê? O mesmo. O mesmo. E nesse sentido, a igreja precisa assumir esse papel de uma igreja que continua manifestando as marcas do reino de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo veio inaugurar um reino? Porque ele trazia as marcas desse reino. Ele olhava para o ser humano com olhar de compaixão. Ele olhava para o ser humano e buscava responder todas as suas necessidades. Ele olhava para as pessoas e ele tentava responder a cada uma delas. E querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquele cenário, a necessidade era comida. E a Bíblia diz que quando André apresentou a ele aquele menino, e aquele menino apresentou o que tinha, Deus transformou aquilo em suprimento, o suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas. Se você, querido, que está aqui nessa noite, colocar o dom que você tem, o talento que você tem nas mãos de Deus, Deus fará grandes coisas através da sua vida. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? E eu tenho certeza que se você colocar, Deus vai te usar. E você vai ser procurado. E a pergunta vai ser feita: o que você tem para dar e para contribuir, para que nós possamos marcar a nossa história neste lugar. Amém? A igreja relevante é uma igreja
que tem um olhar cristocêntrico. É uma igreja que olha para a humanidade na sua totalidade. É uma igreja que responde às perguntas que surgem. Onde compraremos? Quanto temos para comprar? E o que temos é o suficiente? Jesus respondeu tudo isso. Nós não precisamos ir, porque o que nós já temos aqui já é o suficiente. Vamos orar? Feche os teus olhos, fale com Deus. E eu quero que você, meu irmão e minha irmã, nesse momento, tenha coragem de dizer: Senhor, eu estou aqui e eu quero ser um instrumento do Senhor na minha. Eu quero ser um instrumento para abençoar a vida da sociedade onde o Senhor tem me colocado. Deus, eu estou aqui nessa igreja e eu quero marcar o meu tempo aqui por me tornar relevante na vida de outras pessoas, por me tornar relevante para esse bairro, para essa cidade. E o que eu tenho, eu quero apresentar ao Senhor nessa noite. Talvez o que Deus quer de você não é o seu dinheiro, é sua capacidade intelectual, a sua força física. O que Deus quer de você é a sua capacidade de amar. O que Deus quer a você é a sua capacidade de envolver pessoas, de se tornar um agente de paz, de se tornar um agente de misericórdia. Eu não sei, querido, mas tem muitas coisas em você que Deus quer usar. E eu tenho certeza que muitas perguntas tem para que nós possamos responder. Por isso você certamente fará parte desse processo, para que assim nós nos tornamos relevantes nas mãos do Senhor. Pai eterno, ó Deus, essas palavras, ó Deus, eu tenho convicção no meu coração, Pai, que é uma palavra que vem do trono do Senhor para as nossas vidas. Não é a palavra, Deus, revelada por homens, mas pelo Teu Espírito sobre as nossas vidas. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor falou primeiramente no meu coração. O Senhor inquietou a minha vida e tem me inquietado. E eu quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor já tem levantado pessoas neste lugar. E o Senhor vai continuar levantando, Pai, porque o Senhor que é o dono da seara. E o que nós queremos dizer ao Senhor, que mande mais trabalhadores, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ir, ó Pai, colher os frutos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, repreendemos, ó Deus, toda seta contrária, ó Deus, à manifestação do Senhor neste lugar. Nós repreendemos, ó Deus, a todo espírito, ó Deus, contrário, ó Deus, à vontade do Senhor. Mas nós queremos pedir que o Senhor se manifeste com poder, com graça, dando a cada um de nós, ó Pai, a disposição de servir ao Senhor com toda a integridade do nosso coração. Em nome de Jesus.